Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prazer estar de volta aqui gravando as aulas aí para vocês. Nós estamos iniciando agora as aulas conceituais da disciplina de Teologia e História da Missão Integral. É um prazer estar de novo aqui. Espero que alguns de vocês que já tenham feito outras disciplinas comigo estejam também assistindo estas aulas, fazendo essa disciplina. E isso é uma coisa boa a gente se reencontrar. Quem ainda não me conhece, sou o professor Júlio Zabatiero, e sou o responsável por esta disciplina de Teologia e História da Missão Integral. Tá bom? Vamos lá. Espero que vocês estejam lendo o livro, já leram e continuem lendo, aprofundando. Aqui nas aulas conceituais eu vou abordar elementos que estão presentes no livro e procurar dar um destaque a aspectos mais importantes e eventualmente algum aspecto que talvez na escrita não fiquem, não sobressaiam tanto. Nosso objetivo de hoje é fazer uma breve panorâmica da história da teologia da missão integral ou da prática da missão integral. Né? O que se chama de missão integral é um conjunto de práticas, um conjunto de conceitos missiológicos que se desenvolveu aqui na América Latina a partir do meados da década de 60, se consolidaram nas décadas de 70 e 80, né, em toda a América Latina, e um conjunto de conceitos e práticas que está presente em vários outros continentes, né, seja com este nome, seja com outro nome, tá bom? Então vamos conversar um pouquinho sobre essa história. Primeiro a gente precisa se situar um pouco aqui na história do Brasil na década de 60, da América Latina e do Brasil na década de 60, que a década de 60 foi um período politicamente muito conturbado, ideologicamente muito conturbado, que se criou a chamada doutrina de segurança nacional em vários países, inclusive no Brasil, e essa doutrina de segurança nacional tinha como adversários vários elementos, mas principalmente a ameaça meio fantasmagórica do comunismo. Então, com um apoio muito intenso dos governos norte-americanos, né, de vários presidentes dos Estados Unidos, foi feito um esforço muito grande em toda a América Latina na década de 60 para eliminar quaisquer possibilidades de que o comunismo soviético se implantasse aqui nos países. Então, em vários países, sendo essa ameaça real ou não, não vem ao caso agora de discutir, foram praticados golpes de Estado, em que as forças militares de vários países latino-americanos tomaram o controle político dos países. No Brasil, esse golpe aconteceu em 31 de março de 64. Há várias razões históricas, além dessa, que não dá para a gente abordar. Juntamente com essa conturbação política, a década de 60, 50, 60 na América Latina foram décadas de muita pobreza, de muita divisão social. Aqui no Brasil, se você lembrar, 61 vai ser transferida a capital do Brasil, do Rio de Janeiro, da Guanabara, para Brasília. Havia toda aquela expectativa do milagre econômico, com Juscelino Kubitschek e tal e coisa, só que o milagre econômico não milagrou nada. E a divisão social, a diferença social, o nível de pobreza, de empobrecimento, de injustiça social, em toda a América Latina e no Brasil era muito grande. Então, o golpe militar também visava lidar de uma forma mais firme com essa questão da distância econômica entre as várias parcelas da população, mas não no sentido de fazer com que os pobres crescessem socialmente, mas no sentido de reestruturar a economia do país para atender aos interesses internacionais da economia capitalista. Então, a década de 60 foi um período de grande conturbação em toda a América Latina, em algumas regiões de outros continentes também. Vocês lembram que em 68 houve o grande movimento estudantil na Europa, o movimento hippie estudantil nos Estados Unidos, que também acontece aqui no Brasil numa menor escala, por causa
da dominação militar, a questão do movimento hippie não foi tão intensa aqui no Brasil como em outros países, porque aí havia as lutas pela redemocratização que ocupavam a atenção da sociedade civil brasileira. Quem tem idade vai se lembrar, a Copa de 70 foi bastante utilizada para se criar um espírito de união nacional, para se escapar dessas discussões políticas, para que os governos militares não tivessem aí muito trabalho para poder manter aí o seu domínio, a sua prática, né? Bem, é nesse contexto extremamente conturbado que nas igrejas evangélicas, na igreja católica, nas igrejas protestantes em geral, começam a surgir movimentos de prática cristã e de teologia cristã que querem responder a essa situação. Os dois movimentos mais importantes e mais duradouros que nasceram nesse período foram, no âmbito católico romano e no protestantismo, nas igrejas com uma participação ecumênica mais intensa, surge a teologia da libertação. No âmbito evangélico, ou também chamado de evangelical, surge então a teologia da missão integral, a prática da missão integral. O que é movimento evangelical? O que é identidade evangélica ou evangelical daquela época? É muito diferente do que se chama de evangélico hoje. Evangélico, nos anos 60, eram as igrejas protestantes que tinham como parte importante da sua identidade a pregação do evangelho, a expansão e o crescimento da igreja mediante a pregação do evangelho. Então, igrejas como Batista, presbiterianas, as igrejas metodistas, igreja congregacional, parte da igreja luterana, parte da igreja anglicana, compunham então o que se chamava de evangélicos, e dentro desse pacote havia então um grupo que passou a se chamar ou ser conhecido como evangelical. Eram pessoas de várias denominações, não eram igrejas, não eram denominações, mas pessoas dentre várias denominações que questionavam o predomínio das doutrinas e das confessionalidades norte-americanas ou europeias nas igrejas aqui no Brasil, questionavam a ausência de um pensamento teológico próprio dos cristãos brasileiros e latino-americanos e questionavam a atitude das igrejas em relação à situação política. Então, esse grupo chamado aí de evangelical, não dá para a gente precisar quantas pessoas eram, não era muita gente, era um grupo muito pequeno, minoritário nas igrejas batistas, presbiterianas, metodistas, luterana, etc., mas um grupo muito aguerrido, muito comprometido com o evangelho e com a sociedade latino-americana, com os povos latino-americanos. Então, em meio a esse mundo todo conturbado dos anos 60, surgem esses dois movimentos. A gente vai estudar o movimento da missão integral. O movimento da missão integral terá o seu maior impulso no ano de 1970. Ela nasce, a ideia de missão integral nasce já antes disso, ela não nasce no ano de 1970, ela nasce antes disso, no Congresso Latino-Americano de Evangelização, que foi feito aqui na década de 60, que era patrocinado e controlado por norte-americanos, mas que participantes de vários países aqui da América Latina questionaram esse predomínio norte-americano e tentaram dialogar e estabelecer a importância do pensamento autônomo, autóctone. Desses grupos surge um movimento que se torna extremamente importante como o grande protagonista da teologia da missão integral na década de 70, que é a Fraternidade Teológica Latino-Americana. Ela é fundada na cidade de Cochabamba, na Bolívia, por representantes de pessoas de várias denominações. Eles não eram representantes da igreja, eram pessoas físicas, cristãos de várias denominações, de vários países da América Latina, inclusive de hispanos da América do Norte, América Central,
cidadãos dos países da América Central, que se reuniram e criaram a Fraternidade Teológica Latino-Americana, que era um movimento cujo objetivo era reunir pessoas para debater teologicamente, construir uma teologia evangélica, bíblica, fiel às Escrituras, fiel às tradições da Reforma, fiel às igrejas das quais os seus membros eram participantes, mas que tivesse uma clara fisionomia latino-americana, brasileira, que tivesse uma preocupação muito intensa com a prática missionária e a participação das igrejas na vida pública dos países latino-americanos. Tá? Mais ou menos na mesma época, outros movimentos ministeriais cristãos também incorporam a ideia de missão integral, difundem essa ideia, como, por exemplo, a Aliança Bíblica Universitária. Na década de 70, a ABU foi extremamente importante, tanto na reflexão, no pensamento, quanto na prática da missão integral. Então, lideranças da missão integral nos anos 70, boa parte delas vinham de ABU, como o próprio René Padilha, o Samuel Escobar, aqui no Brasil, Valdir Stoernagel e outros, tá? Que eram líderes, que eram missionários do movimento da ABU, e que congressos da Aliança Bíblica Universitária da década de 70 publicaram material muito importante como precursor ou iniciante, originário ali da teologia da missão integral aqui no Brasil. Tá? Porém, na década de 70, a ideia de missão integral predominou mais nos países latino-americanos, mais de língua hispana do que no Brasil, por uma série de razões. Aqui no Brasil, a ideia e a prática de missão integral não teve vamos dizer assim, uma penetração muito grande nas igrejas na década de 70. Tá? Não vem ao caso aqui destacar as várias razões. Ela não morre, ela não desaparece, mas ela está ali meio que latente, né? Meio que na superfície, sem brotar. Né? Aí na década de 80, no início da década de 80, esses grupos que acreditavam na missão integral, que queriam difundir a ideia de missão integral, reestruturaram no Brasil o núcleo da Fraternidade Teológica Latino-Americana. Porque enquanto nos países de fala hispana, a FTL, né, Fraternidade Teológica Latino-Americana, cresceu, se expandiu, publicou boletim, publicou livros, realizou congressos latino-americanos de evangelização, realizou congressos de vários, né, que reuniam gente de vários países latino-americanos. Aqui no Brasil, a fraternidade havia parado de funcionar. Então, na década de 80, se rearticula a fraternidade aqui no Brasil e o núcleo de membros da FTL no Brasil se reorganizou na cidade de Campinas e se autodenominou FTLB, Fraternidade Teológica Latino-Americana Brasil. Várias pessoas participaram, grupos da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, ligados ali, pessoal de Curitiba, pessoal de São Leopoldo, estudantes de teologia, pastores, gente como Arsemiro Hoffman, Júlio César e outros, gente de igrejas presbiterianas, gente de igreja batista, de igreja metodista, gente da igreja evangélica Hollins, o pastor Keio Assa, o Joás Dias de Araújo, foi um importante líder presbiteriano, junto com José Cássio Martins, que participava. Eu era batista nessa época e participei e fui o primeiro secretário geral, né, era o nome que a gente dava para o secretário executivo, na época era o primeiro secretário-geral da FTL Brasil. Caiu essa responsabilidade nas minhas costas. Era moleque, né? Tinha 24, 25 anos, né? Cheio de boa vontade, cheio já tinha alguma experiência de ensino teológico, era pastor e tudo mais, e vamos lá, junto com a turma, vamos defender e difundir a ideia de missão integral. E a FTL, então, nos anos 80 aqui no Brasil, e no começo dos anos 90, nós reorganizamos, rearticulamos, e chegamos a ter uma membresia mais ou menos ativa de cerca de 500 pessoas.
E com o trabalho desses membros, a ideia e a prática de missão integral começou a ser reconhecida por várias igrejas, por vários seminários, por várias organizações evangélicas aqui no Brasil, e a ideia de missão integral pegou, né? Por assim dizer. Se constituiu, então, nos anos 80, aqui no Brasil, na sequência do que aconteceu nos anos 70 e começo dos anos 80 na América, nos países de fala hispana, a percepção de que a missão da igreja precisa ser voltada não só para crescimento de igreja, mas também para a prática do serviço e do amor ao próximo. Voltada também para as questões políticas. E ao dizer isso, então agora eu tenho que voltar a esse período histórico e trabalhar com vocês um pouco como as igrejas protestantes e evangélicas no Brasil, nos anos 70 e 80, lidavam com a questão política. Antes de 64, havia uma organização chamada Confederação Evangélica do Brasil, que era composta por várias denominações cristãs, batistas, presbiterianos, luteranos, etc. A Confederação Evangélica teve uma vida muito ativa nos anos 50 e começo dos anos 60, e reunia, fazia discussões, produzia material para a educação cristã, tentava refletir sobre a vida das igrejas, e a Confederação convocou em 62 um congresso do Nordeste, um congresso das igrejas brasileiras que se realizou na cidade de Recife, no Nordeste do Brasil. E o lema desse congresso era Jesus Cristo revolucionário. O congresso tinha como lema como lidar com as questões políticas, sociais, econômicas. Não tinha nada a ver com o golpe militar que aconteceu depois. O título correto do congresso é Cristo e o processo revolucionário brasileiro. O processo revolucionário brasileiro, na visão do congresso, não era de esquerda, não era marxista, não era de luta armada, era esse processo de tentar superar a pobreza, a miséria, o abismo social entre os mais ricos e os mais pobres. Esse congresso ocorre em 62, e pessoas que mais tarde vieram participar da Teologia da Missão Integral participaram desse congresso. Esse congresso não tem vínculo direto com a Missão Integral, mas ele foi importante na medida em que ele provocou as igrejas protestantes, evangélicas do Brasil a refletir sobre o seu lugar político. Com o golpe de 64, todo esse movimento que a Confederação Evangélica promoveu caiu por terra, porque as igrejas protestantes, as grandes denominações evangélicas, que não eram tão grandes assim naquela época, assumiram a posição de não ir contra o golpe militar. Assumiram a posição de que, o golpe militar foi uma revolução. As igrejas protestantes, oficialmente, talvez com uma ou outra exceção, aceitaram a afirmação do exército brasileiro da época que a tomada do poder em 31 de março foi uma revolução e não um golpe. Foi uma tomada do poder para que a democracia acontecesse, etc, etc e tal. Então, todo aquele movimento anterior se dilui. E as igrejas se ausentam e se afastam da vida política, se afastam da vida pública, e em grande medida se afastam da vida social, e a sua prática missionária, sua prática de missão se concentra exclusivamente na evangelização individual, ou em massa, ou pequenos grupos, etc., mas na evangelização e no crescimento da igreja. Quer dizer, o grande lema das igrejas na década de 60, começo da década de 70 é salvação das almas. Em 1974, por exemplo, enquanto acontecia em Lausanne o Congresso Mundial de Evangelização, ocorreu aqui no Brasil um congresso famoso, Geração 74. Eu era estudante de teologia nessa época e participei do congresso, 1980, o congresso da Geração 74, que aconteceu
porque em 74 ocorreu o Congresso de Evangelização Mundial de Lausanne. Então, em 1980, aqui no Brasil, se realiza o Congresso Geração 79, minha cabeça já está, estava tudo anotado no livro, mas aqui na cabeça sumiu tudo. O Geração 79, que ocorre em São Paulo, foi um movimento que enfatizou tremendamente a importância da evangelização. Eu assisti às palestras daquele congresso, como disse para vocês, eu era estudante de teologia ainda, e aquilo foi um movimento de juventude muito interessante. Milhares de jovens evangélicos de várias denominações se reuniram. Daqueles milhares, algumas dezenas, alguns anos, né, na década seguinte, se juntaram aí às fileiras da missão integral. Né? Talvez algumas centenas, para ser menos pessimista. Né? Mas na década de 70, também nas igrejas brasileiras, o grande foco é evangelização, crescimento de igreja. Para a teologia da missão integral, esse foco não era problema. A teologia da missão integral até hoje afirma a importância de anunciar o evangelho, de dar testemunho verbal de Jesus Cristo, convidar as pessoas à conversão, convidar as pessoas que estão fora das igrejas a serem participantes das igrejas cristãs. Missão integral nunca teve, não tem, e acredito que jamais terá qualquer coisa contra a evangelização. A questão era, somente evangelização não é uma prática missionária fiel ao conjunto da Escritura. A teologia da missão integral, que nasce ali no final dos anos 60, começo dos anos 70, se expande mundialmente a partir do Congresso de Lausanne, porque um grupo de latino-americanos e de gente de África, de Ásia, da Europa, se reuniu dentro do Congresso e fez um documento convocando a um discipulado radical e integral. Esse movimento dentro do Congresso foi tão forte que obrigou o Congresso a, no seu pacto final, o Pacto de Lausanne, incluir o artigo 5º, em que dizia que a missão da igreja é constituída de evangelização e ação social. Não foi Lausanne que criou a ideia de missão integral, ela já existia. Lausanne foi obrigado, no bom sentido da palavra, a aceitar essa ideia, essa prática, porque pessoas dos continentes periféricos, América Latina, Ásia, África, e missionários em alguns países, Estados Unidos, Inglaterra e outros países da Europa, reconheciam que é impossível você fazer missão cristã sem levar em consideração as necessidades das pessoas. Agora, a ideia de missão integral não era uma novidade, no sentido absoluto, porque os missionários que fundaram as igrejas batistas, presbiterianas, metodistas, aqui no Brasil, por exemplo, fundaram igrejas, abriram hospitais e escolas. Já possuíam uma prática similar ao que a gente chama de missão integral. Evangélicos participavam da vida pública do país. Como as igrejas no século XIX, que foram aqui fundadas por missionários americanos, eram muito pequenininhas, e a participação política era muito pequena, é inevitável. Mas as igrejas evangélicas participaram da vida política do Brasil e foram um segmento pequeno, mas importante, por exemplo, para a mudança constitucional que ocorre em 1891, em que até a primeira Constituição da República, a Igreja Católica é a religião oficial do Brasil. A Constituição de 1891 elimina a ideia de uma religião oficial e traz a ideia e o direito da liberdade religiosa. Então, a participação política das igrejas, a participação da igreja no serviço, na ação social, na educação, na medicina, em outras áreas de atendimento, de orfanatos, etc., não foi inventada pela missão integral. Só que, por algumas dessas razões que eu mencionei, as igrejas na década de 60 e 70 focam demasiadamente o seu trabalho na evangelização. Então, a teologia da missão integral recupera essa prática integral da missão que já existia nas igrejas cristãs. E começa a dizer, olha, nós não podemos abrir mão desta integralidade da missão. A missão é evangelização
e é participação na vida pública do país, seja através do serviço social, do socorro aos pobres, necessitados, órfãos, etc., seja do ponto de vista da ação política, tá? De se preocupar com as estruturas políticas e econômicas do país, de participar na política partidária e assim sucessivamente. Tá? Bem, eu disse para vocês que nesse período surgem dois movimentos teológicos importantes, Teologia da Libertação e Teologia da Missão Integral. Algumas das diferenças significativas entre essas duas correntes. Primeiro, a Teologia da Libertação já nasce como um grande sistema teológico que muda um conceito central da teologia, que é o conceito de salvação. A Teologia da Libertação cria o conceito de libertação, que é o seguinte: a libertação política dos povos é parte do processo histórico de salvação das pessoas. Então, criou-se uma espécie de ordem histórica em que a salvação se consuma no fim dos tempos, mas ela é manifestada na história através da libertação política, econômica, através da mudança de estruturas político-econômicas que geram pobreza. Tá? A teologia da missão integral não fez essa mudança conceitual. Para a teologia da missão integral, o conceito de salvação permanece o conceito protestante clássico de salvação. A salvação ocorre mediante a fé em Jesus Cristo, é um fruto da graça de Deus e é recebida pela fé e vivida na igreja. Né? Então, essa é a primeira grande diferença. Né? Segunda grande diferença, a teologia da libertação foi muito forte, né, na igreja católica. Bom, então a teologia da libertação era uma teologia católica. A teologia da missão integral é uma teologia evangélica. Ela não teve penetração na igreja católica. Né? Terceira grande diferença é a diferença ideológica. A teologia da libertação claramente afirmava uma afinidade com o marxismo. Afirmava a necessidade de implementação do socialismo na América Latina, do socialismo democrático, não do socialismo soviético. A teologia da libertação defendia a democracia, mas afirmava que era necessário acabar com o capitalismo e implementar o socialismo. Na teologia da missão integral, essa proposta não está presente. A teologia da missão integral tinha uma visão ideológica mais de centro-esquerda, de manutenção da democracia, mas de uma democracia com justiça social, sem necessariamente eliminar a estrutura capitalista. Dentre os praticantes da missão integral, havia aqueles que tinham convicções mais tipicamente de esquerda, de fim do capitalismo, mas a grande maioria, e a proposta teológica central da missão integral, nunca foi de afirmar a necessidade de acabar o capitalismo e se implementar o socialismo. A essência da missão integral sempre foi dizer o seguinte: a missão da igreja é levar o evangelho todo, a todas as pessoas e ao ser humano como um todo. E na medida que a teologia da missão integral vai se constituindo, se amadurecendo, ela acrescenta a criação toda. Então, a essência da teologia da missão integral é essa ideia de totalidade. A totalidade do evangelho, a totalidade da vontade de Deus, a totalidade da Escritura. Para quem? Para todas as pessoas, em todas as nações, para todas as dimensões da vida humana, política, econômica, social, emocional, educacional, e para todas as dimensões da vida da criação. Toda aquilo que a gente chama hoje de ecologia, de cuidado do meio ambiente, a teologia da missão integral afirmava: a vida cristã, vivida individualmente e vivida comunitariamente nas igrejas, precisa ser integral. É preciso que nós sejamos inteiramente fiéis ao Senhor Jesus Cristo, inteiramente fiéis ao Evangelho.
Essa é a essência da teologia da missão integral. Né? Ela não traz nenhuma novidade doutrinária, ela não trouxe nenhuma novidade confessional. A teologia da missão integral, que nasce ali nos anos 70, 80, se consolida nos anos 80, 90, é uma teologia evangélica. Praticante de missão integral não precisa mudar de igreja, não precisa mudar de denominação, não precisa abrir mão da sua confessionalidade. A missão integral nunca pediu isso. Não, o batista continua batista, o assembleiano continua assembleiano, o presbiteriano, presbiteriano, e etc, etc, etc. Por quê? Porque não há uma proposta de mudança das doutrinas da igreja, há uma proposta de mudança na prática da igreja. Por isso, eu particularmente prefiro chamar a missiologia integral, não teologia da missão integral. Porque não se constituiu uma teologia no sentido amplo da palavra teologia. Embora a gente aqui no Brasil, na FTLB, tenha começado a arriscar alguns ensaios ali nos anos 80, mas que não foram muito longe, exatamente porque nós tínhamos a preocupação de não criar entraves doutrinários ou teológicos nas denominações. A gente não queria criar confusão. A gente só queria uma coisa, que a igreja assumisse que o trabalho missionário é trabalho evangelístico, trabalho social, trabalho integral. Cuidar do ser humano como um todo, dar testemunho do evangelho todo, em todas as áreas da vida. E até hoje a teologia da missão integral, ou a missiologia integral, tem essa identidade, tem essa proposta. Ela não está preocupada em mudar a doutrina de ninguém, mudar a confessionalidade das igrejas, mudar as instituições eclesiásticas, de modo algum. Ela sempre esteve focada nesse elemento da integralidade da missão, que é uma resposta à integralidade do Evangelho. E o conceito de missão integral tem esse elemento novo, mas é um elemento novo que não é originário da missão integral. Eu já mencionei que mesmo os missionários norte-americanos do século XIX já praticavam a missão com educação, com hospitais, com os trabalhos sociais. Se a gente estuda a história do protestantismo, o protestantismo nunca foi uma religião privada. As igrejas protestantes sempre se ocuparam da vida pública, sempre se ocuparam do cuidado educacional, sempre se ocuparam das questões de trabalho, de legislação, etc. O movimento metodista foi muito importante no século XIX, começo do século XX na Inglaterra, para mudanças e reformas sociais, o movimento morável século XVIII, XVII, XVIII, e assim sucessivamente. O conceito de missão integral é muito devedor a dois conceitos missiológicos da década de 50, 60, discutidos no âmbito dos movimentos missionários europeu e norte-americano, que foi o conceito da Missio Dei, que era o título de um livro do George Vissedon, publicado nos anos 50, 60, minha memória agora me traiu. A ideia de Vissedon qual era? A missão não é da igreja. A igreja não é dona da missão. A missão é de Deus, porque é Deus quem envia. E sendo a missão de Deus, a missão, a prática missionária da igreja tem que refletir o próprio trabalho de Deus como missionário em Jesus Cristo. Então, a missão da igreja, à luz da Missio Dei, é fazer integralmente a vontade de Deus. Um outro livro importante desse período, também publicado na Europa e traduzido para o português aqui no Brasil, A Natureza Missionária da Igreja, de um teólogo, de um missiólogo chamado Johannes Blau. Nesse livro, a tese do Blau está no título. Em que consiste a igreja? Qual é a essência? Qual é a natureza da igreja? É a missão. A natureza da igreja não é a confessionalidade, a natureza da igreja não é a institucionalidade, a natureza da igreja é a missão. É agir em resposta ao Evangelho, à missão de Deus. Tudo mais está subordinado à prática da vontade de Deus, à prática missionária. Então,
A teologia da missão integral, o conceito de missão na teologia da missão integral, é um conceito que atualiza esses elementos da década de 60 e contextualiza aqui na América Latina, para a realidade do continente latino-americano. Então, desde as suas origens, a teologia da missão integral esteve e continua preocupada com a miséria, com a doença, com o analfabetismo, com os problemas políticos dos países, com os problemas ecológicos do planeta, e sempre pautou a sua resposta a esses problemas a partir da Escritura, a partir do Evangelho, não a partir de ideologias políticas. Por que eu estou enfatizando isso aqui? Porque recentemente, aqui no Brasil, algumas pessoas começaram a uma campanha contra a missão integral, acusando a missão integral de duas coisas. Uma, de ser uma teologia da libertação disfarçada, e dois, de ser marxista. A teologia da missão integral nunca foi libertação disfarçada, ela sempre claramente se distinguiu da teologia da libertação. Então, as pessoas que fazem esse tipo de afirmação não conhecem teologia da missão integral e não conhecem teologia da libertação. Tá? A distinção entre teologia da libertação e teologia da missão integral sempre foi muito clara. A teologia da missão integral jamais abriu mão do conceito evangélico de salvação, do conceito protestante de salvação. A teologia da missão integral jamais assumiu o conceito de libertação como um conceito doutrinário legítimo para ela. Tá? O que acontece é que gente ligada à missão integral eram parceiros, eram amigos de gente ligada à teologia da libertação. Mas teologicamente a distinção sempre foi muito evidente, muito clara. Pergunta para qualquer teólogo da libertação se ele é da missão integral, vai dizer que não. Pergunta para teólogos da libertação se a teologia da missão integral é uma teologia da libertação disfarçada, eles vão responder enfaticamente, não tem nada a ver com a gente, em termos de conceituação teológica. Em segundo lugar, a teologia da missão integral, como eu já afirmei para vocês, jamais fez uma opção ideológica pelo marxismo. Jamais. Agora, do ponto de vista das preferências partidárias, dentro da teologia da missão integral, tem gente que opta por vários partidos. Tinha gente ligada, que depois da redemocratização do país, do fim do golpe militar, com o surgimento dos 5 novos partidos, PDS, PMDB, PSDB, PT, PCB, já não lembro quais eram esses 5 exatos, mas o pessoal ligado à missão integral e as igrejas evangélicas tinham membros e pastores que se afiliaram a vários partidos e pessoas que votavam em diferentes partidos. Mas a teologia da missão integral, enquanto uma proposta missiológica, jamais fez uma afirmação de que tem que ser marxista para poder fazer missão. Nunca foi feita essa afirmação. Então, a acusação de que a teologia da missão integral é marxista também é uma acusação completamente inadequada, inexata e injusta. Por isso, então, que eu enfatizei esses elementos históricos para vocês aqui na aula. E você viu que eu defendi com uma certa veemência a teologia da missão integral, porque, eu participo do movimento da missão integral desde a sua reorganização aqui no Brasil em 83. Isso nunca afetou a minha identidade denominacional, a minha identidade teológica, no sentido de, nunca mudou a minha identidade ideológica, eu jamais fui marxista, jamais fui da esquerda marxista, as minhas convicções políticas têm outra fundamentação, assim como da maioria dos colegas da missão integral. Antes de finalizar a aula, um breve tópico. Um elemento que para nós no Brasil, na década de 80, era extremamente importante, a turma da missão integral, era que, além de missão integral, a gente deveria se preocupar em constituir uma identidade teológica latino-americana e brasileira. Isso assustou muita gente. Vocês vão fazer uma teologia brasileira, vai mudar a doutrina? Não vai mudar a doutrina. Mas
teologia é sempre uma atividade contextual. Não é uma questão de mudar. Eu tive um professor de teologia muito amigo, né? A gente éramos e fomos muito amigos, até ele falecer, infelizmente ele já faleceu, nós nunca deixamos de ser amigos, né? Mas quando eu disse para ele que eu estava atuando na Fraternidade Teológica Latino-Americana, ele tomou um susto assim, do nada ele perguntou, vocês vão mudar a doutrina da Trindade? Eu tomei um susto. Falei, pera, de onde vem essa pergunta? A gente vai mudar a doutrina da Trindade? Não vamos mudar a doutrina da Trindade. Nós estamos preocupados com o seguinte, teologia é uma atividade contextual. Se você lê livros de teólogos americanos, você lê livros de teólogos alemães, teólogos ingleses, teólogos africanos, você vai ver diferença. Não nos conceitos bíblicos, mas na maneira como você faz o diálogo com a realidade, com a filosofia, na maneira como você agrupa os versículos bíblicos e tal. Então a gente afirmava o seguinte, nós precisamos de uma teologia brasileira. Uma teologia brasileira não vai mudar as confessionalidades, mas ela vai dar um sabor contextual à nossa reflexão. Não basta apenas a gente dizer que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, a gente dizia na época. É preciso dizer o que significa acreditar no Deus Pai, Filho e Espírito Santo no mundo marcado por pobreza, no mundo marcado por violência, no mundo marcado por injustiça social. O que Deus diz sobre tudo isso? Não basta dizer que igreja é o povo que se reúne ao redor da palavra do sacramento. É preciso dizer, a gente se reúne ao redor da palavra do sacramento e faz o quê? A gente trabalhou muito para que a inologia das igrejas incorporasse a inologia brasileira. Então, movimentos que não estavam ligados à missão integral, a gente apoiava, tipo Vencedores por Cristo e outros grupos musicais que começaram a produzir, Grupo Elo, a turma das antigas, né? E que começaram a trazer músicas, um ritmo brasileiro, com letras contextuais, com imagens brasileiras. Eu lembro, era moleque, na igreja a gente cantava, um corinho que a gente costumava cantar era Vem cantar, cowboyzinho, vem cantar, lá no alto da montanha cavalgar. Mas o Brasil nunca teve cowboy. Que negócio é esse? Vem cantar, cowboyzinho, vem cantar. Bacana, nada contra cantar isso aí, mas isso é identidade norte-americana, de cowboy. Aqui no Brasil a gente não tem essa identidade. Então a gente queria uma inologia brasileira. E ao afirmar isso, a gente sempre tomou o cuidado de dizer que a gente não era contra nada em ninguém, nenhuma teologia americana, francesa, chinesa. Teologia cristã é contextual e sendo bíblica, ela é legítima. A gente nunca se preocupou e nunca afirmou e nunca fez nenhum esforço para condenar quaisquer outras teologias. A gente só dizia que qualquer teologia de uma outra contextualidade, de um outro contexto, que quisesse impor como a verdadeira teologia para toda a igreja, nós recusamos. Isso sim. E nós tínhamos, obviamente, um confronto muito claro com algumas lideranças missionárias norte-americanas que não queriam aceitar brasileiros e latino-americanos nos seminários, nas faculdades, nas editoras, na produção de livros, na produção de teologia. Aí a gente teve confronto, é evidente. Mas aí o confronto não era teológico, era um confronto institucional, que era uma questão de poder. O estrangeiro queria continuar tomando conta das instituições evangélicas no Brasil. E a gente dizia, vocês têm que entregar, vocês têm de abrir mão do poder, vocês têm que permitir que a igreja cresça e amadureça com as suas próprias pernas. Então, mas esse confronto nunca foi um confronto violento, nunca foi um confronto de difamar a imagem de ninguém. Era um confronto muito amistoso, muito respeitoso. A gente nunca ofendeu ninguém. Como eu disse para vocês, a maior parte dos meus professores de teologia eram norte-americanos, e eles eram meus amigos e continuaram meus amigos. Eu trabalhei em editora evangélica de origem norte-americana, e isso eu sempre respeitei aquilo que a editora fazia. Publiquei mais tarde nessa mesma editora. Quer dizer, esse confronto nunca foi um confronto de inimizade, mas era um confronto de ideias.
A gente nunca foi contra a igreja norte-americana, contra os norte-americanos. A gente sempre diz, nós queremos dirigir a igreja a nós mesmos. Né? Nós queremos andar com as nossas próprias pernas. Vocês querem ser nossos parceiros? Maravilha. Continua aqui. A gente ama vocês, vocês podem continuar aqui. Nunca pedimos uma moratória missionária, né? Mandar os missionários embora. A gente somente fica aqui com a gente e trabalha com a gente. Não sobre nós, mas junto conosco. Essa era, então, a proposta de contextualização da igreja e do evangelho no início da teologia da missão integral, nos anos 70 e anos 80. Gente, obrigado pela atenção. Teremos a sequência das aulas conceituais, a gente vai continuar trabalhando com o material que está no livro. Obrigado, Deus abençoe vocês, até a nossa próxima aula.